ao Café com Nata TV comigo, Luana Valente, que vem te trazer notícias de utilidade pública do Brasil e do mundo. Vambora as notícias? Vambora, mas antes, se inscreve no canal, ative o sininho e fique ligado nas notificações para receber as notícias daqui do Café com Nata TV. E já aproveita, senta o dedo no like, comente, compartilhe e ajude o canal a ter mais engajamento. E eu ficarei muito grata por isso. Agora vambora de notícias. Gente, a votação no STF com relação às medidas cautelares impostas, medidas cautelares não, porque isso para mim já é uma prisão de regime domiciliar, gente. Mas o que me surpreendeu de certa forma? O ministro Fux, a votação foi 4-1, voto único contra as medidas cautelares impostas, do ministro Fux. E aí, gente, só para vocês entenderem, quando eu digo que essas medidas cautelares, para mim, isso não passa de realmente uma camuflada, uma cortina de fumaça, porque o que aplicaram realmente foi uma prisão em regime domiciliar. Primeiro porque o Bolsonaro, ele tem todo dia que se recolher às 19 horas. Aliás, nos finais de semana, gente, o recolhimento é integral. Além disso, ele está usando tornozeleira eletrônica, ele está proibido de usar redes sociais, ter contatos com outros investigados, e inclusive autoridades, embaixadores, estrangeiros, embaixadas, se aproximar de embaixadas, consulados, além de também estar proibido de falar com o filho Eduardo Bolsonaro. É um absurdo tudo isso, mas o que eu quero falar? Que já acendeu um sinal. Por quê? O Fux é um juiz de carreira. E aí o que acontece? Ele já sinalizou que essas medidas cautelares impostas ao Jair Bolsonaro restringem desproporcionalmente, aspas dele, tá, gente? Os direitos fundamentais, como liberdade de ir e vir, liberdade de expressão e comunicação. Até que, enfim, alguém com bom senso. A coisa que ele deixou claro, ele destacou, que não teve sustentação, que não tem sustentação, aliás, para que vocês entendam, o que foi alegado não sustenta as medidas cautelares impostas. É o que ele falou, ele disse que não foram apresentadas novas provas ou evidências de tentativa de fuga por parte do Bolsonaro, por exemplo, porque foi o que foi alegado, para que impusesse essas medidas cautelares. Risco de fuga. Bolsonaro nem cogita sair do país. Tanto não cogita, gente, que quem saiu do país foi o Eduardo Bolsonaro. Ele ainda se faz presente aqui e nem tem como projeção sair do Brasil. É um absurdo, né, gente? E segundo ele, nada desses argumentos, sabe, não sustentam a justificativa de medidas tão severas. Quer dizer, até o ministro Fux vê nessas medidas cautelares como algo severo imposto ao Jair Bolsonaro. E o que a gente está vivendo? Você acha que nós estamos vivendo democracia? Estão querendo, a todo custo, prender, aprisionar o Jair Bolsonaro? Impedir, concordo, endosso as palavras do ministro Fux, impedir de comunicação, direito de ir e vir, enfim, já pode vegetar, não pode? E pelo visto, assim, o ministro Alexandre de Moraes, ele até só dobra a porta, na verdade nem dobra, acho que quintuplicou, sextuplicou, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque já não bastasse o que está acontecendo com o Jair Bolsonaro, o Eduardo também está pagando o preço por estar nos Estados Unidos e em contato com políticos, autoridades e relatando o que está acontecendo aqui no Brasil. E agora, o relator de tudo isso, que é o Alexandre de Moraes, resolveu criminalizar até isso. Quer dizer, não pode, e realmente eu tenho que dar razão ao Fux. Concordo plenamente quando ele disse que realmente está querendo restringir até a comunicação, não pode mais se comunicar, não pode falar o que pensa, não pode dividir suas opiniões, tampouco pedir ajuda, que até isso já foi criminalizado. E aí me vem o ministro Alexandre de Moraes e me impõe bloqueio de contas bancárias, bens, chave Pix do Eduardo Bolsonaro. E aí ele justifica que essa medida
Ela é parte das investigações sobre a sua atuação nos Estados Unidos. É o que eu acabei de dizer. Não pode mais pedir ajuda, pedir socorro. É muito absurdo tudo isso que nós estamos vivendo. E aí o Eduardo Bolsonaro se posicionou, inclusive classificou que essa medida é uma iniciativa de que... O que o ministro quer com isso, Alexandre de Moraes? Ele quer impedir que as pessoas se movimentem, quer brecar seus bens, contas bancárias, para que não possa realmente se mover para nada. E aí o Eduardo classificou isso como uma tentativa de asfixia financeira e acusou o STF de agir como uma ditadura. Você concorda com o Eduardo Bolsonaro? Eu concordo. E, infelizmente, é o que nós estamos vivendo. Estamos sendo cerceados dos direitos de vir, dos direitos de se comunicar, dos direitos de explanar o que nós pensamos, e isso não pode ser classificado como uma democracia. Né? Então, tampouco... isso não é nem a democracia relativa que o Lula quer implantar, porque isso aqui é ditadura mesmo. Então, gente, só para vocês entenderem, apesar de tudo isso que está acontecendo com o Eduardo Bolsonaro, porque o incômodo maior realmente foi com o Pix que o pai fez para ele de 2 milhões. Ora, veja bem, qualquer pai quer ver um filho bem, e se para isso e precisar, sabendo da situação do filho no exterior, que largou tudo aqui no Brasil para tentar resolver uma situação que já está praticamente insustentável aqui no Brasil, buscar apoio, ajuda dos Estados Unidos, o pai mandou dinheiro e aí até isso também querem criminalizar. E agora, como se não bastasse nem falar com o filho, o pai também pode. Então, gente, ainda com tudo isso acontecendo, com todas essas imposições, o Eduardo Bolsonaro segue firme no seu propósito e já disse que não vai desistir. Não vai desistir. Um parlamentar toma a iniciativa de se deslocar até outro país para procurar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e articular com que qualquer pessoa de bom senso. Se não está conseguindo pelo judiciário brasileiro, vamos procurar outras vias para tentar sinalizar que nós precisamos de suporte, nós precisamos de resolução. Não se sabe como vamos fazer, mas precisamos de uma resolução, precisamos de uma solução. Por quê? Porque no Brasil não se vive mais democracia. E aí a Suprema Corte ela acha que pode agir usando da Constituição para criminalizar até alguém que vai a outro país pedir apoio político, pedir apoio, enfim, a congressistas, para que possa resolver isso, mas resolveram criminalizar isso também. O Eduardo Bolsonaro, gente, só para vocês entenderem, se mantém firme e aspas dele está preparado para seguir adiante, mesmo sob as condições difíceis, e eu imagino realmente, porque agora mais do que nunca vai complicar. Vale frisar, gente, que o Eduardo Bolsonaro ele não está lá sozinho, ele está lá com a esposa e os filhos. Complicado, viu? E aí é tão complicado essa questão em que a gente vem pontuando que o país, o Brasil já brasileirou de vez, mas para mim isso aqui está uma brasileira, porque quando a gente chega a um ponto, até mesmo do presidente da Câmara, por exemplo, em que veta, né, o veto de Mota, que proibiu as sessões na Câmara. Está proibido sessões na Câmara. É demais, né, gente? Então, a gente vê hoje, por exemplo, parlamentares elitistas que estavam em reuniões de comissões durante esse período de recesso parlamentar, porque isso foi um recesso imposto, tá? E aí me chega o presidente da casa acreditando que pode vetar essas reuniões e fechar a casa. Tudo isso, gente, por quê? Porque essas reuniões e comissões estavam tratando sobre as questões que envolvem o próprio Jair Bolsonaro. Tenho certeza que se fosse outras iniciativas, não estariam desesperados para fechar a casa. Então, inclusive, o Sóstenes Cavalcante, ele classificou essa medida como ilegal e antirregimental. Aspas dele. A única decisão
que nós deveríamos nos submeter no dia de hoje era pelo presidente em exercício. Então, essa decisão do presidente Hugo Mota, quero deixar clara, ela é antirregimental e ilegal. Aí vocês podem perguntar, e por que então não fizeram a reunião? Verdade. Acusam-nos de sermos radicais. Acusam-nos de sermos extremistas. Dizem que nós somos os parlamentares do ódio. Mas hoje, todos esses abnegados colegas que aqui estão comigo, damos uma demonstração ao Brasil de que tudo o contrário que grande parte da mídia, a totalidade da esquerda diz, nós temos subserviência até para nos submeter a uma decisão ilegal. Eu não sei até quando. Eu não sei até quando. Quero parabenizar o presidente da comissão, que a sua sensibilidade entendeu, fez um apelo até a colegas divergentes que gostaríamos de desrespeitar a decisão, e nós todos, em solidariedade ao presidente Paulo Bilinski, entendemos a gravidade do momento e estamos dizendo ao Brasil, parem de nos chamarem de radicais, parem de nos chamarem de extremistas. Extremista é a esquerda, que anda de braços dados com governos ditatoriais, autoritários e ainda apoia totalitários e ainda apoia terroristas, financia guerras, só faz vergonha ao Brasil. E pior, não tem a mínima capacidade de dialogar com os diferentes. Porque se tivessem, já tinham dialogado com o presidente Trump e resolvido o problema tão fácil, que querem também colocar na nossa conta. Ora, até quando a imprensa vai ver a verdade dos fatos? Até quando o Brasil, brasileiros, vocês que fizeram L, o Brasil vai pagar uma conta cara por um governo ideológico, radical? E a situação realmente está bem complicada, porque ontem na Câmara foi realmente um dia tenso, em que teve várias coletivas de imprensa e vários também parlamentares estiveram pautando sobre o que está acontecendo com o Jair Bolsonaro. Realmente não tem como acatar uma imposição de medidas cautelares tão severas que realmente, como eu classifico, isso é prisão em regime domiciliar, e achar que a gente realmente tem que acatar tudo isso com serenidade, com naturalidade e não articular, fazer algo para sanar tudo isso. E é exatamente isso que esses parlamentares estão tentando fazer e que agora até o presidente da casa, Hugo Mota, resolveu que não pode se reunir na Câmara, não pode promover sessões na Câmara, está encerrada as sessões na Câmara. Então, isso foi repudiado por vários parlamentares direitistas, que obviamente a casa lá é exatamente para isso. E outro que está errado realmente foi esse recesso imposto, né, gente? Vamos combinar. Esse recesso branco, né, como está sendo chamado. E esse recesso, gente, só para vocês entenderem, é um período em que o Congresso ele não entra oficialmente em recesso. Primeiro, porque não houve a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E é exatamente sobre isso que os parlamentares têm argumentado. Que a casa, as comissões, portanto, elas não só poderiam, como deveriam, funcionar normalmente. E é isso que nós estamos vivendo para ver. Então, o Sóstenes foi enfático em dizer, aspas dele, me sinto amordaçado numa casa que deveria ser do povo. Concordo com ele, obviamente. Mas, segundo o ministro Alexandre de Moraes, a defesa dele é em prol da democracia na escola, que agora até o Congresso, até as duas casas do povo, que é para lutar pelo povo, elas estão se sentindo coibidas de se manifestar, e movimentar, e reunir e atuar para o que eles estão lá para fazer o seu trabalho. Mas nem isso querem deixar fazer. E é claro que cada vez mais esse cerco ele vai ficar estreito. Primeiro porque o Lula, em meio de tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil, o Lula ele chega lá no Chile, na reunião da cúpula, ele resolveu se reunir. Mas ele foi lá, sabe para quê? Defendeu, inclusive, a regulamentação das redes sociais, regulação das mídias. Ou seja, um cara que só chega para fazer reunião com as cúpulas do BRICS, agora a cúpula lá no Chile, e aí só fala em iniciativas que são abraçadas por regimes ditatoriais. Aí ele se alia, gente. Ele se alia à China, à Índia, a Nicarágua, a Venezuela, e aí? A Chile. E quer que o Donald Trump esteja de braços abertos para recepcioná-lo e vislumbrando uma negociação. Nunca, gente, jamais saberá. Complicado, né? Gente, como se não bastasse, só para vocês
acompanharem o que ele teve coragem de dizer, aspas dele, gente, cumprir o ritual eleitoral a cada 4 ou 5 anos não é mais suficiente. É demais, né, gente? É tão demais que vocês vão assistir, porque eu falando aqui no ano é uma coisa, mas o próprio Lula falando já é outra. Assista. A cada 4 ou 5 anos não é mais suficiente. O sistema político e os partidos caíram no descrédito. Por essa razão, conversamos sobre o fortalecimento das instituições democráticas e do multilateralismo, em face dos sucessivos ataques que vem sofrendo. Concordamos sobre a necessidade de regulamentação das plataformas digitais e do combate à desinformação, para devolver ao Estado a capacidade de proteger os seus cidadãos. A chave para um debate público livre e plural é a transparência de dados e uma governança digital global. Liberdade de expressão não se confunda com autorização para incitar a violência, difundir o ódio, cometer crimes e atacar o Estado democrático de direito. A cada gente, como vocês puderam acompanhar, esse é o discurso do Lula. Ele fala que o Brasil que preza pela democracia, mas qual democracia? A democracia que você quer regulamentar redes sociais, as mídias sociais, quer colocar uma regulação, né, total das mídias e acha que isso é democracia. Quer calar os outros, não quer impedir as pessoas falarem, só podem falar o que é de interesse deles. Isso é o que, gente? Isso aí é censura, obviamente. Então, ele já anda tendo sinais, já anda sendo alertado, a OTAN, enfim, pessoas mais próximas do vírgula Donald Trump já anda alertando sobre a tal da tarifação que pode chegar até 100%. Já foi tarifado 50%, mas parece que não foi o suficiente. Continua ainda fazendo as suas viagens, promovendo os seus encontros com países ditatoriais e ainda continua realmente endossando que preza pela regulamento, que endossa a regulamentação das redes sociais, das mídias digitais, enfim, tudo, o controle. Quer também propor uma nova moeda, porque diz que não quer ficar na dependência de Estados Unidos, de dólar. Não tem poder de negociação com os Estados Unidos, já foi taxado por conta disso, inclusive, não é culpa de Bolsonaro, nada, é culpa dele mesmo de realmente não ter interesse em fazer negociação com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um país livre, um país que respeita a Constituição e que não aceita, não tolera o comportamento de um país que endossa regimes ditatoriais, que preza pela censura e que não respeita a Constituição. Essa é a verdade. E o recado já foi dado mais uma vez, porque várias lideranças americanas já estão alertando. E agora, de novo, já tem uma nova ameaça, inclusive do Brasil ser tarifado em 100% se continuar comprando petróleo da Rússia. E é isso, gente. É aí que vai complicar cada vez mais. Infelizmente, não torço por isso não, muito pelo contrário. Bem, gente, já aproveita, deixa aquele like, comente, compartilhe, ative o sininho e fique ligado nas notificações para receber as notícias daqui do Café com Nota TV. É lamentável, gente, a situação que nós estamos vivendo, mas já foi avisado, inclusive, o senador norte-americano Lindsey, ele já deu alerta em uma entrevista para uma emissora conservadora e ele já avisou que os Estados Unidos devem impor tarifas até 100% sobre países que continuarem comprando petróleo russo, incluindo Brasil, China e Índia. O recado já foi dado. Bem, gente, é isso. E agora nós vamos ver como é que vai ficar a situação do nosso país. Eu espero que, sinceramente, nós possamos ter novos rumos aí, que o encontro que está previsto para acontecer agora em agosto, a manifestação, a gente consiga realmente fazer com que a nossa voz, com que os nossos anseios sejam atendidos, que a gente possa chegar realmente a viver na santa paz e na democracia que todos nós merecemos, não é verdade? E eu quero aproveitar agora, gente, para mudar um pouco de assunto e falar sobre oportunidades de trabalho. Se você quiser fazer uma renda extra, tem infoprodutos, eles estão na descrição deste vídeo. E por meio desses infoprodutos, você só tem a ganhar. Por quê? Porque ao adquiri-los, você vai conquistar um grande aprendizado no marketing digital. E além disso, você vai poder revendê-los, pegar uns infoprodutos de qualidade, já prontinhos, só para revender. Então, aproveita, tá certo? Bem, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo Giro de Notícias.